Olá a todos, meu nome é Ives Goulart, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, trabalho na área de transferência de tecnologia da Embrapa Florestas. E a ideia hoje é mostrar para vocês os aspectos principais do sistema de produção para erva mate plantada, conhecido como erva 20. Erva mate é uma espécie nativa, né, da região sul do Brasil, tem um pouquinho no centro-oeste também, pegando uma parte do Mato Grosso do Sul, onde ela também é nativa e é produzida. Para quem não sabe, a espécie de erva mate é Ilex paraguariensis e é uma espécie que evoluiu no subbosque da floresta ombrófila mista. Então, é muito associada com as florestas de araucária. O consumo da erva mate já era conhecido pelos indígenas na época do descobrimento, que consumiam em forma de chá ou mascando as folhas, enfim. E a partir daí, né, na região de Guaíra, no Paraná, através dos jesuítas, a erva mate começou a ser, então, dispersa, o seu consumo mais ao sul no Brasil, né? Ela tem diversas propriedades medicinais interessantes. Ela é antioxidante, ela é diurética, também é um laxante suave, né? Então ela está sendo muito pesquisada hoje e procurada, não só no Brasil como no mundo, por causa principalmente das propriedades energéticas que ela tem. A erva mate tem muita cafeína na sua composição e, enfim, tem diversos compostos de interesse que valorizam essa espécie. Do ponto de vista político-econômico, ela é muito importante, sobretudo nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque ela contribuiu, né, com o desenvolvimento econômico e social de diversos municípios nesses estados. Então, no Paraná, para que vocês tenham uma ideia, a cidade de Curitiba, ela basicamente foi estruturada com recursos vindos da erva mate, né, na época do extrativismo, em meados do final do século XIX. Né? Ela já chegou a representar aqui, falando no estado do Paraná, mais de 85% da economia do estado. Também financiou parte da ferrovia Curitiba-Paranaguá, né? Na região sul, mais de 200 mil propriedades rurais, pequenas propriedades rurais, têm erva mate como principal cultura agrícola, né, ou silvicultural. E no total aí são praticamente 600 municípios que têm erva mate, que geram empregos diretos aí em torno de 750 mil, né, empregos diretos. Então é uma cultura que tem uma importância restrita, né, porque ela é cultivada onde ela é nativa, então naquela região que eu mencionei no começo, mas que está cada vez mais despertando interesse dos países vizinhos e países de outros continentes, né? Não existe erva mate plantada que não na América do Sul. Então, os Estados Unidos já descobriram as propriedades energéticas, então tem um consumo que está aumentando lá. Na Europa também, né? Principalmente no leste europeu, na Ásia também, muito consumo no Sri Lanka, Turquia. Daí a gente vai indo mais ainda para os países asiáticos, então Japão, diversas bebidas energéticas de erva mate lançadas no Japão e, enfim, outros usos que estão sendo desenvolvidos. Então a gente agora começa, dada essa introdução, assim, né, para que vocês tenham uma ideia do panorama da erva mate no planeta. Então agora a gente vai tratar da erva mate como um produto de produção
de produção agrícola no nosso país, né? Quais seriam esses sistemas de produção que existem para a erva mate? Basicamente são dois grandes sistemas. Um deles se refere aos ervais nativos, que são ervais onde as plantas, os indivíduos evoluíram, então existem outras espécies florestais convivendo. Esses ervais nativos podem ser de cunho extrativista, estritamente extrativista, ou ervais que a gente diz adensados, onde há uma substituição, né, moderada de outras espécies por erva mate. Então ele continua no ambiente nativo, só que com uma proporção maior do que a natureza determinou na evolução. De outro lado, os sistemas de ervais ditos plantados. E aí, nesse sistema é mais comum, né, da gente que trabalha com agronomia, que são ou em monocultivo, né, plantado em linhas de plantio, ou em sistemas agroflorestais, onde intencionalmente a erva mate é cultivada com outras espécies, né? Como se sabe, ela evoluiu no subbosque, então uma forma de produzir erva mate é plantar junto com a erva mate espécies florestais que vão proporcionar sombra nesses ervais. Então esses sistemas agroflorestais, falei da sombra, mas ele pode ser com espécies arbóreas, mas também podem ser com espécies agrícolas, né, formando aqueles sistemas silviagrícolas, né? É muito comum erva mate plantada em linha com milho, feijão, até arroz, né, nas entrelinhas. Então esse sistema de produção são as possibilidades que se podem ter com erva mate. Na Embrapa Florestas, nós temos aqui uma experiência com erva mate de pelo menos 30 anos de pesquisa com essa espécie, nos seus diversos aspectos, né, produtivos. E na questão dos ervais plantados, junto com parceiros do setor privado, do setor público também, as empresas de extensão rural, e claro, muitos produtores, né, contribuíram nesses 30 anos para que a Embrapa conseguisse ter um sistema de produção para erva mate, digamos assim, estruturado. Então, agora que nós conhecemos os sistemas de produção de erva mate, é importante a gente fazer algumas comparações entre eles para que nós entendamos que todos têm a sua importância, né? Aonde cada um se insere no contexto da cadeia produtiva da erva mate. Então, há essa comparação, erval nativo ou erval plantado, o que seria melhor, né? Por exemplo, no Paraná, a maior parte da erva mate produzida vem de ervais nativos. Então, no Paraná, eles são muito importantes, né? Em contrapartida, lá no Rio Grande do Sul, os ervais plantados são responsáveis por mais da metade da produtividade daquele estado. Mas ambos são grandes produtores e, inclusive, há muita troca de matéria-prima entre esses estados, né? Tecnicamente, o que a gente pode dizer? Que um erval plantado a pleno sol, ele tende a ser mais produtivo, né, do que um erval plantado com sombra ou, inclusive, um erval nativo. Naturalmente, pelo efeito da menor radiação solar incidindo sobre as folhas das herveiras, né? Entretanto, os ervais nativos tendem a ter um valor agregado de matéria-prima maior que os ervais plantados, né? Porque há um senso de que os ervais nativos produzem uma erva mate de melhor qualidade, né? Embora os resultados de pesquisa relativos a esse tema ainda sejam controversos, né? Mas o mercado regula sim. Mas a gente não pode deixar de levar em conta a importância que cada sistema de produção tem na sua região, né? No Paraná, a erva mate é produzida por pequenas propriedades
numa região com baixo IDH. Então é muito importante que esses ervais nativos sejam cada vez explorados com maior eficiência. Na questão dos ervais plantados, tecnicamente falando, é muito importante que os produtores e extensionistas, enfim, que atuam nesse sistema de produção, tenham consciência das formas mais eficientes de produzir erva mate, né, que estão disponíveis hoje, né, na literatura. Então, assim, fazendo uma analogia com outras culturas como milho, como arroz, soja, há sistemas de produção dessas culturas bem estabelecidos, né? Então, a ideia dessa palestra é a gente continuar conversando sobre isso até chegar no nosso sistema de produção de erva mate, o erva 20, né? Mas por que pesquisar, né, sistema de produção de erva mate? Por que a Embrapa tem feito isso? Existem diversas limitações produtivas, né, para esses ervais plantados que fazem com que a produtividade, né, desses ervais sejam muito baixas. Por exemplo, a produtividade média da erva mate plantada no Brasil hoje está em torno de 7 mil quilos por hectare cada colheita, né? Isso aí dá em torno de 24 meses. Parece pouco, parece muito. Se você comparar com alguns ervais de pesquisa ou ervais que são tecnificados, a gente percebe que esse valor de 7,5 é muito baixo, né? Alguns ervais em pesquisa já apresentaram produtividades superiores a 30 mil quilos por hectare cada 2 anos, né? E comercialmente a gente observa que ervais tecnificados, com bom manejo, eles têm produzido em torno de 25, 20 mil quilos por hectare. Então a gente está vendo aí que há uma discrepância muito grande do que é conseguido na média do Brasil com aquelas médias mais restritas, né, pensando em áreas de pesquisa ou em áreas bem tecnificadas. Mas quais seriam as razões para essa baixa produtividade, né, o mau desempenho dos ervais plantados? A principal delas, no nosso ponto de vista, é a mentalidade extrativista que a erva mate tem, mesmo, ou que a cadeia da erva mate tem, mesmo em ervais plantados. Porque a erva mate é uma cultura, como eu falei lá no início, ela é nativa. Então a origem do cultivo dela é como os indígenas faziam, como os nossos antepassados faziam nas propriedades. E isso não é errado, também não é ruim, né? Isso tem que ficar claro. São formas que foram sendo desenvolvidas tacitamente, né, sem critérios técnicos. E uma das funções das empresas de pesquisa e extensão é cada vez ajustando mais essas práticas que são utilizadas, são realizadas de forma empírica, né, e transformando isso em práticas cada vez mais embasadas tecnicamente, né? Mas tem um problema crônico que é a falta de informação. Nós não temos informações técnicas para a erva mate disponível, assim como nós temos para várias outras culturas, né, ou criações, enfim. Então, rapidamente você consegue práticas de controle de planta daninha em milho, como adubar uma lavoura de verão, né, como produzir leite com qualidade. Agora, a erva mate, essas informações não estão tão facilmente disponíveis, né? Não são fáceis de serem encontradas. Então existe pouca informação, principalmente dos extensionistas, estudantes, as faculdades de agronomia e escolas técnicas, né? Tem carência dessas informações. Do lado produtivo, há uma baixa tecnificação dos produtores, porque embora muitas propriedades sejam dependentes de erva mate, né, o sistema de produção nessas propriedades não está adequado para a produção de altos rendimentos, né? Isso é um fator que prejudica bastante o desempenho dos ervais. Outro fator também que é bem
que limita bastante a produção da erva mate é a sensibilidade que a cultura tem em relação a fatores externos. Porque como ela tem um desempenho baixo, então ela sofre muito com oscilações de preço de mercado. Então, por exemplo, por volta de 2012 nós tivemos uma alta, né, no preço da erva mate, por diversas razões, né, entrada de novos players na cadeia, retirada de matéria-prima do eixo do chimarrão para outros produtos, que isso está acontecendo cada vez mais. Então isso fez o preço da erva mate subir. Então há uma pressão para aumento de plantio de erva mate, né? Isso acontece. Agora nós estamos vivendo um momento de retração dos preços da erva mate. E com isso, os produtores acabam arrancando as herveiras, diminuindo as suas áreas de erva mate nas propriedades e plantando outras culturas que estão com um valor, né, estão com um preço um pouco melhor. Então lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu tenho alguma experiência, é comum nessas épocas de baixo preço da erva mate, os produtores arrancarem as herveiras, plantarem soja em áreas que muitas vezes nem compensariam, né, fazer essa substituição. Então o que a gente observa é que em ervais tecnificados, com bom manejo, com bom controle de planta daninha, com bom controle de praga, com podas de colheita adequada, as produtividades são maiores e o desempenho durante os ciclos é mais satisfatório. E os produtores que têm essa situação, eles não substituem os seus ervais por outras culturas ou outra atividade, né? Então, baseado nessas limitações e em outras que não posso ter esquecido aqui, a Embrapa, junto com parceiros do setor privado, do setor público, nas empresas de extensão rural, tem aí pesquisado esses aspectos de produção de erva mate plantada pelo menos por 30 anos, né? E nesses últimos anos nós temos trabalhado com a organização, né, dessas informações, dessas práticas e tecnologias e organizando isso em um sistema de produção que estamos batizando de Erva 20, né? Então o Erva 20 nada mais é do que a reunião das práticas mais eficientes para a produção de erva mate plantada. E o Erva 20, ele tem outros aspectos além do sistema de produção Erva 20. Ele está inserido num contexto de programa de transferência de tecnologia, né, que nós chamamos então de Programa Erva 20. Esse programa ele visa o fortalecimento das ações de transferência de tecnologia em erva mate, né? A Embrapa com outros parceiros da pesquisa, da extensão rural, do ensino. Então, ele visa essa transferência das tecnologias que estão dispersas, né, numa forma mais organizada para toda a cadeia produtiva da erva mate. Esse programa Erva 20 ele foi discutido agora no início de outubro, né, no Seminário de Modernização do Cultivo da Erva Mate, que foi organizado pela Embrapa, pelo Ibramate, que é o Instituto Brasileiro da Erva Mate, pela Emater do Paraná e pela PUC do Paraná. Esse programa Erva 20 ele tem várias facetas, né, como eu comentei, então de comunicação, de instalação de unidades de referência tecnológica, né, em vários estados, em vários locais, para que as pessoas, os produtores e os técnicos possam cada vez mais adquirir os conhecimentos, né, desse sistema de produção. E o que tem nesse sistema de produção? A pergunta que a gente pode fazer agora. Ele é basicamente um sistema de produção como das outras culturas. Então ensina a gente a plantar e colher erva mate. Né, os principais aspectos que a gente pode mencionar, para quem não está familiarizado com espécies florestais, o sistema de produção inicia na seleção das matrizes, na coleta e beneficiamento das sementes, né, isso tudo está envolvido, está bem estabelecido, esses conhecimentos para a erva mate.
então está inserido também no sistema de produção. Genética superior, né? Todas as culturas têm os seus programas de melhoramento, com a erva mate não é diferente. E do sistema erva 20, a Embrapa está lançando 2 cultivares, né? A BRS 408 e a BRS 409, então que vai compor esse sistema de produção ainda em alguns locais restritos, mas a tendência é que novas cultivares sejam disponibilizadas para uma área maior aí de cobertura na região produtora de erva mate. Também sobre os sistemas de plantio em si, né, falando aí dos espaçamentos, se planta muito espaçado para poder cultivar culturas anuais nas entrelinhas, e em quais tipos de sistemas, se são sombreados, né, com plantas arbóreas para sombra ou não, ou se é um sistema em monocultivo, né. Um aspecto muito importante que tem tido uma atenção maior agora é a questão da adubação em erva mate. Então, um exemplo muito prático da importância da adubação de erva mate é a comparação com outras culturas, né? Resultados de pesquisa da Embrapa mostraram que a erva mate extrai em igual nível, né, nitrogênio, fósforo e potássio do que uma lavoura de milho, por exemplo. Né? E quem é da agronomia sabe que a lavoura de milho, o milho é uma cultura altamente demandante de adubação. Então sim, a erva mate necessita de adubação, e se o interesse é aumentar a produtividade, sim, tem que ser uma adubação em doses muito altas. Né? Claro que a adubação, não importa a formulação que a gente vai colocar no campo. Pode ser uma adubação orgânica, sem problema nenhum, pode ser uma adubação química. Isso é uma decisão do produtor com o seu engenheiro agrônomo, com o seu engenheiro florestal. Né? O que tem que ficar claro é que tem que adubar os ervais, no mesmo nível em que eles estão extraindo os nutrientes do solo. Contrapartida, há um decréscimo de produtividade ao longo do tempo. E é o que a gente observa isso em ervais que nunca foram plantados. Né? Em relação ao calcário, isso é igualmente importante. As pesquisas mostraram que a erva mate expressa o seu maior potencial produtivo quando os níveis de cálcio e magnésio no solo estão altos. Isso não quer dizer, entretanto, que é preciso fazer calagem, né, na erva mate. E sim uma adubação cálcica, uma dose muito pequena de cálcio, de calcário, desculpe, que eleve esses níveis para níveis altos. Né? Em suma, a gente aplica calcário na erva mate não para mudar o pH, e sim para fornecer cálcio e magnésio para a cultura. Né? Outro aspecto muito importante do erva 20 é o controle de pragas. Né? A erva mate tem uma série de pragas e a mais importante delas é o corintiano da erva mate, né? Que é um besouro. Então, existe um produto registrado que é o Bovemax, né? É um produto que foi desenvolvido com a Embrapa e com a Novozymes, que é um inseticida biológico baseado em Beauveria baciana, que controla essa praga. Né? Por fim, aspectos muito importantes da cultura da erva mate, que nós temos que falar aqui, que é os sistemas de poda. Né? A gente planta a erva mate e é preciso fazer a primeira poda, que é o desponte, depois as podas de formação de copa, né? E por fim as podas de colheita. A poda, ela é o principal fator de redução de produtividade dos ervais, porque não há um padrão. Né? Então a gente observa nas lavouras aí que a poda é realizada muito drasticamente, com pouco critério técnico, faz com que as herveiras sofram para emitir novas brotações e que consigam, com 2 anos, ter uma nova colheita, uma nova copa, né, capaz de produzir essa produtividade adequada que a gente está trabalhando aí. Né? Então, esses e outros aspectos do sistema de produção estão no erva 20. Né?
E uma pergunta interessante, né? Por que erva 20? Por que esse nome, erva 20? Ele está baseado nas produtividades que a gente almeja conseguir com o sistema. Então, embora não há uma garantia de que se alcance, mas nós observamos que em ervais plantados a pleno sol, com um espaçamento adequado, com controle de pragas, com podas adequadas, a gente consegue produtividades aí de 20, 25 mil quilos por hectare por colheita. Então, essa é uma meta que técnicos e produtores deveriam ter, né, na medida em que tecnifiquem os seus ervais e que apliquem as tecnologias mais eficientes para a produção de erva mate. Né? Por fim, a gente finalizando aqui essa conversa, as mensagens que nós da Embrapa, né, temos para deixar para vocês é que quando trabalharem com erva mate, pensem como se trabalha com outras culturas. Que se uma propriedade rural depende de erva mate para o seu sustento, para a sua sustentabilidade, então que esse erval seja produzido com práticas mais eficientes, para que ele tenha altos rendimentos. Né? A gente diz que a erva mate plantada com critérios racionais de produção é uma atividade muito adequada à pequena propriedade rural, porque tem um alto valor agregado para um sistema de produção de baixo custo. Né? Então é importante conhecer o sistema, aprender como fazer cada prática. Né? E essa é a mensagem que nós teríamos para dar hoje. Bom, pessoal, me coloco à disposição, né, em nome da Embrapa. O meu e-mail para contato é ives.goulart@embrapa.br. Mais informações vocês podem buscar no site da Embrapa, www.embrapa.br, e mais informações do sistema de produção erva 20, outras informações sobre erva mate, vocês encontram também na página da Embrapa Florestas. Né? E agora a gente fica disponível aí um tempo no chat para trocar alguma informação, responder algumas perguntas. Então eu agradeço o espaço em nome da Embrapa e espero que vocês tenham aproveitado esse momento.